você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, no verso 12 e 13. Mateus 24, 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar. Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês dentro da palavra de Deus, e numa noite especial como essa, em que nós vamos reafirmar o nosso compromisso com Deus e vamos renovar a nossa aliança com Jesus. É muito importante nós falarmos do que vamos falar aqui nesta noite. Amém? Vejam bem, Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra há 2000 anos atrás, ele um dia teve uma conversa com os discípulos, ou estava conversando com seus discípulos no Monte das Oliveiras. E aquela conversa que Jesus estava tendo no Monte das Oliveiras, ela era muito interessante para os discípulos, que aproveitavam esses momentos assim, muito pessoal, muito particular, e eles começavam a fazer então perguntas para Jesus, principalmente sobre o final dos tempos, o que deveria acontecer, como é que eles deveriam se preparar, porque para a maioria deles, aquilo ainda aconteceria naquela geração que eles estavam vivendo. Eles imaginavam que tudo ainda ia acontecer numa geração muito próxima, e tudo isso já se passou 2000 anos. E eles então perguntaram para Jesus o que é que deveria acontecer, como é que eles poderiam se sintonizarem, mais ou menos se situarem dentro dos acontecimentos, para saberem quando iria, quando vai acontecer os dias finais, que tanto se acredita e tanto é orientado pela palavra e revelado pela palavra, que é a expectativa de todo cristão. Quando é que vai acontecer tudo? Jesus então disse a eles o seguinte: olha, o que eu quero dizer para vocês. É necessário então que primeiro aconteçam muitas coisas, disse Jesus. Vocês vão ouvir falar de fome, vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerras, vocês vão ouvir falar da deteriorização moral, vocês vão ouvir falar de muitas coisas que vão chamar a atenção de vocês, mas tudo isso é o princípio das dores, disse Jesus, é o começo de tudo o que está para acontecer. E disse Jesus então, de uma forma revelativa: e por aumentar a iniquidade, disse Jesus, o amor de muitas pessoas vai esfriar durante esse período, durante esse processo. Mas é necessário então que se permaneça fiel, porque só permanecendo firme, permanecendo fiel até o fim, é que a pessoa então vai ter a oportunidade de ser salva, se ela continuar acreditando, mesmo no meio de todas as mudanças, mesmo no meio de toda a deformidade do ser humano, deteriorização moral, tudo que venha acontecer de uma forma contrária, aqueles que permanecerem fiéis e firmes até o fim, esses então terão a oportunidade, segundo Jesus, de serem salvos. Diga glória a Deus. Isso Jesus falou há 2000 anos atrás, já tem muito tempo, e praticamente todos os acontecimentos falados por ele, tudo aquilo que ele alertou como princípio das dores, das coisas que deveriam acontecer, nós estamos vivendo praticamente do século XIX, do século XX para cá. É que nós estamos vivendo essas situações que servem como sinalizadores de que um dia nós teremos a surpresa do grande dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas talvez uma das coisas que mais nos chama a atenção, dentro das muitas coisas que ele falou, como guerras, rumores de guerras e tantas outras coisas, fome e tudo aquilo que nós temos conhecimento que acontece no mundo,
Talvez uma das coisas que mais chama a atenção é exatamente ele ter falado isso. O amor de muitos se esfriará, disse Jesus. Muitas pessoas vão enfraquecer nessa espera e nessa expectativa. A iniquidade vai aumentar, a iniquidade vai crescer no meio da humanidade. E quando isso acontecer, muitas pessoas não vão ter estrutura espiritual para suportar as mudanças que virão e toda aquela situação que vai gerar os escândalos no meio da fé, no meio daqueles que acreditam em Deus. E nessa leva, nessa situação, disse Jesus, que muitos esfriariam. Olha, eu digo para vocês que nós vivemos um tempo muito bom, principalmente no Brasil, de evangelização, de pregação da palavra. Mas nós vivemos também um tempo muito difícil com relação às questões da prática dos valores cristãos. Aqui e ali nós somos abatidos e abalados por alguma atitude, por algum comportamento. Às vezes, eu não digo da igreja, mas o comportamento às vezes até mesmo do próprio homem que às vezes está na frente ou que está realmente na posição de comando de instituições, que às vezes fraquejam. E você percebe às vezes que as pessoas começam então a se escandalizarem por conta da fragilidade humana, da fraqueza do homem, das falhas e imperfeições do ser humano. Mas o que é mais interessante, o que falou Jesus, que a iniquidade aumentaria. Mas o que é na verdade iniquidade que deveria aumentar, segundo o que falou Jesus nos últimos dias? Iniquidade é exatamente o desregramento, o efeito imoral e as práticas que as pessoas começam então a viver e começam a associar com a fé e começam então simplesmente a banalizarem valores importantes da vida espiritual como algo que fica banalizado e que não passa a ter importância como prática da vida cristã, da vida devocional diária de alguém que serve a Deus. A iniquidade ela se estabelece quando você começa a perceber simplesmente que o que é santo começa a se misturar com o profano, e você começa então a perceber que as pessoas começam a olhar com certa normalidade determinados valores espirituais estabelecidos pela palavra como regra de conduta, e que às vezes as pessoas começam simplesmente a arranjar jeitos para tentar tirar ou tentar simplesmente apagar a importância de determinadas práticas que estão estabelecidas na palavra de Deus como regra, e essas regras então são banalizadas e de repente elas começam a se incorporar de uma forma profana no meio da fé cristã como algo totalmente normal, como se não tivesse nada a ver determinadas práticas antes totalmente batidas e colocadas por Deus como reprovadas. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque hoje o evangelho, na cabeça de muitas pessoas, parece assim que tem que se adequar aos costumes das pessoas, tem que se adequar ao estilo de vida de cada um. Para muitas pessoas não é o evangelho que determina o novo estilo de vida, mas parece que você, como cristão, como servo de Deus, tem que se adequar simplesmente ao estilo que é imposto como regra, às vezes até pela sociedade, e simplesmente você tem que se ajustar aos costumes, se ajustar às práticas comuns, ainda que essas práticas venham ferir completamente os princípios da própria palavra. É assim que nós temos vivido no mundo hoje. Você está impedido de falar determinadas coisas. Você não pode hoje mais ter uma pregação dura com respeito à conduta heterossexual, porque senão você pode ser simplesmente taxado como alguém que está ferindo determinados princípios de leis, e pode ser preso por causa disso.
Você não pode ler determinadas passagens da Bíblia que tem uma postura dura e rígida contra determinadas práticas, porque você pode ser taxado como retrógrado, pode ser taxado como reacionário, porque começa simplesmente a aceitar determinados princípios da própria palavra de Deus. E parece assim que a igreja tem que se adequar ao mundo, e não o mundo se adequar à igreja e à visão do evangelho. E isso então é uma das coisas que exatamente identifica a iniquidade se implantando e determinados costumes se estabelecendo, onde você não tem mais que se mover pela sua fé, por aquilo que você crê, mas você tem que se adequar às regras que o mundo está ditando na sociedade em que vivemos. E a iniquidade é algo tão preocupante, que a pessoa vai vivendo e se adequando e vai perdendo foco. Ele vai perdendo a sensibilidade espiritual de uma conduta cristã, vivida nos moldes da própria palavra de Deus. Daqui a pouco ele vai achando que não tem nada a ver, pode fazer o que quiser fazer. Você não tem que lutar contra as suas tendências de desajustes de comportamento seu, mas você tem que simplesmente aceitar esses comportamentos, ainda que eles sejam deturpados, e tentar simplesmente se adequar ao sistema e não aquilo que a palavra estabelece. Quando eu estava na sala de aula, um tempo desse aí, fazendo o curso de psicologia, um certo dia eu cheguei na sala de aula e estava havendo um debate severo na sala de aula sobre a questão do homossexualismo. Os professores estavam falando e todo mundo discutindo, e 99,9% da sala de aula estava a favor do ter que aceitar o comportamento de cada um e não olhar com uma certa reprovação, não poder ser contrário às preferências sexuais de cada um. E parece assim que o pessoal sabe que a gente tem uma postura e pensa diferente. E o professor da minha sala sabia que eu era pastor. Ele olhou para mim e perguntou: e o senhor, pastor, o que é que o senhor tem que dizer? O senhor é a favor ou é contra? Eu disse: eu sou terminantemente contra. Eu falei para ele, porque para mim, homem é homem, mulher é mulher. A Bíblia diz que Deus formou macho e fêmea, fêmea e macho. Quando eu falei isso, todo mundo se levantou contra mim porque eu tinha essa posição. Mas você tem que respeitar isso aí. As coisas não são do jeito como o senhor acha. O senhor tem que respeitar a opção sexual de cada um. Se o sujeito é a opção dele gostar de homem, então respeite a opção dele de gostar de homem. Se a senhorita tem uma opção de gostar de mulher e sentir prazer com mulher, respeite então o fato de ela ter essa preferência e individualidade. Gostou de homem, tem que gostar de homem. Se sente prazer com homem, então que se respeite essa escolha e essa preferência. Eu fiz uma pergunta assim: vocês não acham isso arriscado? Por que, se você não quer respeitar a preferência das pessoas? O professor falou para mim: daqui a pouco então você vai ter que respeitar o sujeito que tem a preferência por criança. Não é para respeitar a preferência? Como é que fica aqueles que têm opção e se realizam com criança? Pode? Ah, não pode. Mas é a escolha, é a preferência dele. Não é a questão de respeitar a preferência? Por que não se respeita? Mas com criança não pode. Não pode dentro da palavra de Deus em nenhuma das hipóteses. Porque você for olhar para a palavra de Deus, você vai ver que a palavra de Deus é terminantemente contra. Mas tem que aceitar. Eu digo: eu não aceito, porque o meu Deus não aceita. E como fazer? A Bíblia diz que o nosso Deus é poderoso para transformar a vida das pessoas. Isso gerava umas conversas, umas discussões,
que ninguém estudava mais, todo mundo contra. Aí o que acontece? Vêm as leis, impõem isso como uma certa normalidade, e você tem que se adequar. Aí ninguém respeita a sua fé, ninguém respeita aquilo que você acredita, e as leis que estavam aí para serem aprovadas, eram leis que, se fossem aprovadas, você seria obrigado a fazer união de homem com homem, ainda que isso ferisse os princípios da palavra de Deus, sobre risco de ser penalizado por conta disso. Por que que as coisas acontecem assim? Porque por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, diz a palavra. As pessoas vão tentar adequar aquilo que acham a palavra de Deus. Vão tentar arranjar jeitinho para tentar arrumar essa visão que é reprovada pela palavra de Deus, que Deus reprova totalmente. Nós estamos vivendo um momento da história que, se demorar mais um pouco, nós, os heterossexuais, seremos a minoria. E você vai ter que aceitar isso, se adequar a isso, porque a iniquidade tem crescido de tal maneira, onde tem se procurado se impor determinadas regras, determinados costumes que quebram os princípios da palavra de Deus, e para completar, para tentar fazer Deus se submeter e se adequar, começa a surgir igrejas específicas para as pessoas que têm esse tipo de preferência, e arranja um jeito para tentar dizer que Deus é a favor, para tentar dizer que Deus realmente não é contra, que isso aí não tem nada a ver, e você vê que de repente o sujeito não quer se adequar àquilo que Deus diz, àquilo que Paulo falou dentro da reprovação de Deus. Como não dá para ele ficar realmente no lugar onde é preciso servir a Deus à luz da palavra, ele vai lá para o lugar onde ele pode fazer o que ele bem entende, não importa o que a palavra diz, porque o homem torna-se mais importante do que o próprio Senhor, provando então que a iniquidade acampa e que você tem que se adequar, se ajustar a tudo aquilo que fere a palavra de Deus, mas ninguém pode se adequar àquilo que Deus pede que façamos. É isso que Jesus quer dizer. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. As pessoas vão ficando simplesmente achando que a vida com Deus pode ser de qualquer jeito, que podemos fazer o que bem queremos, o que bem entendemos. Vem aí a priorização, a valorização desses princípios unicamente humanos, a humanização da própria igreja, que deixa de pegar uma visão espiritual para se humanizar completamente. As pessoas vão perdendo foco, vão saindo da razão da própria palavra, vão esfriando, porque quando você não se submete à palavra de Deus e tenta levar a sua vida do seu jeito, de qualquer maneira, você vai perdendo o contato com Deus. Simplesmente as coisas vão ficando normais para você. Quando nós perdemos essa sensibilidade espiritual, o pecado torna-se uma coisa normal, o pecado torna-se simplesmente uma coisa que faz parte do dia a dia. Quando o pecado não nos incomoda mais, quando o pecado não nos faz chorar, quando o pecado não nos inquieta, quando o pecado passa a ser alguma coisa do cotidiano nosso sem nos incomodar, é porque nós estamos perdendo o foco, perdendo a direção, perdendo o rumo das coisas. E quando isso acontece, nós esfriamos, como diz a palavra de Deus. E quando se esfria, nós perdemos o foco. E para voltar de novo, disse a própria palavra, que nós temos que voltar às práticas das primeiras obras, começar tudo de novo, para poder se erguer e permanecer firme na presença do Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos perder o foco dos princípios da nossa fé e da nossa crença. Nós não podemos negociar as nossas convicções. Por mais fraco que você seja, por mais defeito que você possa ter, como nós temos, por mais tendencioso que você possa realmente ser, porque todos nós somos tendenciosos e temos realmente tendência ao pecado, ao erro, à desobediência a Deus. Isso é carnal, isso é nosso. Por mais que possamos ter isso, como todos nós temos,
Mas quando nós estamos submetidos a Deus e a sua palavra, nós lutamos e falamos que temos que negarmos a nós mesmos. Por que temos que negarmos a nós mesmos? Porque para nós o que interessa não é fazer a nossa vontade, mas é fazer a vontade do Deus que nós servimos, que tem supremacia sobre nós. Olha, irmãos, não temos que olhar as coisas com normalidade, senão nós esfriamos. Se tudo começar a ser normal para nós, então não preciso observar e seguir as regras estabelecidas pelo nosso Deus. Meu Deus diz, não rouba, então não rouba. Mas às vezes, as pessoas acham que pode dar um jeitinho. Não, mas isso aqui eu estou ficando para mim, mas eu estou só ganhando isso aqui. Mas se o nosso Deus diz não rouba, então não rouba. E aquilo que Ele vai falando como regra para nós não fazermos, é para não fazer. Eu não tenho que tentar dar um jeitinho com Deus, porque com Deus não funciona. Ou é do jeito dele, ou então nós estamos fora do propósito. Era essa a preocupação de Jesus. Ele falou, olha gente, vai acontecer muita coisa, mas dentre as muitas coisas que vão acontecer, como guerra, rumores de guerra, fome, tanta coisa que é um sinalizador da minha volta, tem uma das coisas que eu acho mais preocupante, é que vai se multiplicar a iniquidade, o pecado, a prática do pecado consciente, ela vai estar tão presente no meio do povo, que o amor de muitos vai se esfriar, as pessoas vão esfriar na fé, por conta da prática comum e normal, e das coisas que antes eram radicalmente reprovadas por Deus, e onde Deus pedia um posicionamento, ou uma ação, uma atitude de conduta de acordo com a palavra. Essas coisas vão ficar normal, vão ser banalizadas, a iniquidade vai aumentar, e por causa disso, o amor de muitos vai esfriar. Muita gente vai esfriar, e você vê que nunca tivemos tantas pessoas frias como se tem nos dias atuais. Os dados do IBGE de 2010 falam que está aumentando cada vez mais o número de evangélicos sem compromisso com as coisas de Deus. Parece que está em 8 milhões que já estão vivendo assim, de qualquer jeito. Eu sou evangélico, mas eu tomo uma birita de vez em quando. Eu sou evangélico, mas eu estou no bar todo no final de semana. Eu sou evangélico, mas vou lá para o carnaval. Eu sou evangélico, mas quando chega o dia do boi, eu deixo a igreja de lado e vou para o boi. Chega o mês do boi, eu vou para o boi. Eu sou evangélico, mas quando chega a época do carnaval, eu largo a igreja de lado e vou para o carnaval. Eu sou evangélico, como dizia a Gretchen, né? E o meu rebolado é para Jesus. Olha só, pode um negócio desse aí, está brincando. Ela se virava, rebolava e dizia, é para Jesus. E as pessoas começam a banalizar essas coisas. Todo mundo agora quer ser evangélico, pegando esse título, esse rótulo, mas não estão preocupados com a prática, a atitude do evangélico que realmente o diferencia das demais pessoas. É quando ele tem uma preocupação em viver a palavra de Deus. Diga glória a Deus. As pessoas olham para ele e dizem, aquele ali tem uma conduta que nós temos que respeitar. Não é enrolado, não é complicado, vive sempre feliz, não é cheio de confusão, não é briguento, não vive gerando problema, mas existe uma mudança na vida dele. Por quê? Porque a palavra de Deus está fazendo efeito na vida dele e gerando resultados de mudanças. Diga glória a Deus. É isso que Deus está querendo que venha acontecer entre nós. Mas como a iniquidade vai aumentar, muitos vão esfriar dentro desse processo. Mas Jesus disse, mas aquele que perseverar em ser fiel, diga glória a Deus, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Diga glória a Deus. Disse Jesus. Então, meu irmão, é preciso perseverarmos.
Nós estamos vivendo aquilo que a Bíblia chama a época da apostasia, do abandono da fé, do abandono da crença, do afastamento, do rompimento com as coisas de Deus. Mas é preciso então perseverarmos, continuarmos firmes, porque só estando firme com Jesus é que nós teremos, segundo a Bíblia, a oportunidade de fazermos parte do grande número de pessoas que um dia farão parte do arrebatamento da igreja. Diga glória a Deus. Isso que nos diz é a Bíblia. Então nesta noite, eu não sei como é que você tem se protegido, eu não sei como é que você tem vivido nesse mundo onde as regras são muito contrárias daquilo que nós precisamos viver ou fazer. Eu não sei como é que tem sido para você. Às vezes se torna totalmente complicado, porque o mundo tornou-se tão corrupto que às vezes, quando você não se adequa, você está perdendo. Já ouvi pessoas falarem para mim que são comerciantes: se eu não der um jeitinho de furar aqui, de enganar ali, de puxar para cá, eu tenho prejuízo, e você fica pressionado pela situação. Mas eu digo para você, fundamentado na palavra, Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Se lutar, se esforçar para ser fiel, para fazer as coisas não do jeito como o mundo impõe, mas do jeito como a palavra nos diz, você vai chegar no final dessa batalha como vencedor para a glória do Deus Todo-Poderoso. Então você que está aqui nesta noite, se firme com Deus. Não olhe para os outros, não olhe para o homem, não olhe para quem caiu ou deixou de cair, para quem tem uma conduta diferente ou errado ou vice-versa. Não julgue ninguém, mas se preocupe com a sua vida, em viver com Deus, em estar com Deus, em se firmar com Deus, em lutar para praticar a palavra de Deus com todas as limitações que você possa ter. Se mantenha fiel a Deus e aos seus ensinamentos, ainda que você esteja impulsionado pelo sistema para tomar outra atitude, mas tenha o posicionamento de fidelidade, de alguém que não negocia as suas convicções e a sua fé, porque cada vez mais somente aqueles que mantiverem essa postura poderão de fato ser identificados com Deus. Então nós temos que mantermos essa postura com toda a dificuldade que possamos ter, para ficarmos firmes até o final dessa batalha. Amém? E eu digo para vocês, Jesus vai voltar, não sei quando. O calendário maia diz que é 22 de dezembro, né? De 2012, né? Mas não acredite nisso. Só o Senhor sabe o dia que Ele vai voltar. Mas o certo é que os sinais estão aí. Tudo que Jesus falou está acontecendo. Tudo acontecendo detalhe por detalhe. E se nós cremos nisso, vamos ficar atentos, muito atentos e vigilantes, porque de repente nós podemos ter uma surpresa dessas ainda nessa nossa geração. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a nos firmarmos a cada dia no nome de Jesus. Eu quero agradecer por sua audiência, mas quero também aproveitar para convidar você para estar conosco na Igreja do Evangelho Quadrangular, nos nossos cultos. A nossa igreja fica ali na rua Raimundo Corrêa, 355, do bairro do Monte Castelo, e nós temos cultos durante a semana. Terça-feira nós temos o nosso culto de oração às 19h30. Quarta-feira nós temos o nosso culto de unção com óleo, 9 da manhã, 5h30 da tarde e 7h30 da noite. Na sexta-feira nós temos o nosso culto de oração e de causas impossíveis às sextas-feiras, 9 da manhã, e de libertação, a sexta-feira da vitória, exatamente às 19h30 de sexta-feira. No sábado nós temos culto de mocidade, de adolescente, e domingo temos o culto da família. Temos a escola dominical pela manhã e às 5h30 da tarde, 7h15 da noite, nós temos o culto da bênção para a família, que aproveito e convido você para participar conosco. Tá certo? Você pode realmente, mais uma vez, ver o nosso endereço aí no rodapé, o endereço da igreja, e também o nosso e-mail. Se caso você quiser entrar em contato conosco para pedir oração, você pode ligar para o telefone que está aí na tela e pode também passar um e-mail para nós, e nós teremos o prazer de poder orar por você, de conversar com você e abençoar a sua vida. Tá certo? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que está me assistindo agora, essa pessoa que ora junto comigo, que está precisando muito que o Senhor venha abençoá-lo de uma maneira especial.
Abençoa essa vida, alcança com o teu poder, com a tua graça, dá a solução dos problemas, repreende os embaraços, os atrapalhos, as perturbações, repreende os problemas do lar, da casa, da família. Repreende, meu Deus, todo o mal dessa vida, repreende todo o mal dessa casa, e que essa pessoa que me ouve, que me assiste, seja abençoada por Deus e que tenha a resposta das suas orações, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço. Amém. Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo.